Uai, é sério que na Bíblia tem uma parte que não foi escrita por pessoas? Uai, sabia não? Nossa, como vocês estão vendo, eu sou um péssimo ator, né? Na Bíblia tem uma parte que não foi escrita por pessoas. A Bíblia ela foi escrita por 40 pessoas diferentes, usadas por Deus, homens santos, né? Foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia ela foi escrita num período de 1600 anos e tem uma parte nela que o próprio Deus fez questão dele próprio escrever. Vamos ver onde é que está esse texto bíblico? Então vamos lá. Mas antes eu queria pedir você, se você não é inscrito no canal, se você possa se inscrever no canal, né? Dar um like, ativar o sininho, né? Para que outras pessoas também possam conhecer, né, do conteúdo desse canal também e aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Lá em Êxodo 31:18 fala assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas, né? As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então a gente vê que a lei moral, os 10 mandamentos, né? Foi escrito pelo próprio Deus. Foi Deus que escreveu a lei moral. Se você ouve por aí falar que a lei de Deus foi abolida, isso é uma grande mentira, tá? Porque Deus escreveu na pedra, né? Simbolizando eternidade. Deus escreveu a sua lei na pedra. E outra coisa também, a lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus. A lei ela é santa como o próprio Deus é santo, tá? A lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus. A lei ela é tão importante que homens como Davi fizeram questão de registrar em vários salmos, exaltando a lei de Deus. Olha só o que fala no Salmo 19, no verso 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. No Salmo 119 também, no verso 18, ele escreve assim: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. No verso 11, né, ele diz assim: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No verso 97 ele diz assim: Ó, quanto amo a tua lei. No Salmo 1, no verso 2, que é muito conhecido por muitos cristãos, né? O Salmo 1, ele diz assim: Antes, o homem de Deus, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus, ela é para ser meditada, meus irmãos, de dia e de noite. O nosso prazer tem que estar em Cristo, né? Que é a finalidade da lei, que é o amor, é Jesus Cristo, não é verdade? Quando o ser humano ele foi criado por Deus, a lei de Deus ela já vem embutida dentro do coração do ser humano, tá? Matar, roubar, mentir, essas coisas é pecado, não fazia parte, né, do coração do ser humano quando Deus criou. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, essas coisas vieram, porque é pecado, né? O pecado trouxe isso à tona na vida do ser humano, né? Então, Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado, que é a transgressão da lei, nos separam de Deus, infelizmente, tá? Então Deus ele escreveu a lei dele em tábuas de pedra, mas a lei dele, quando nós fomos criados, já vem embutida dentro do nosso coração, né? Jesus Cristo também falando sobre a lei, ele disse assim lá em Mateus 5:17:
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, eu não vim mudar. Eu vim foi para cumprir a lei, né? Se você depois quiser dar uma olhadinha lá fala assim: pois até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. O apóstolo Paulo também, ele fala sobre a lei de Deus e diz assim, em Romanos 7:7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, né? Eu não teria conhecido pecado se a lei não dissera, não cobiçarás, né? Em Romanos 7:12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Eu e você só sabemos que cobiçar é pecado porque está escrito na lei. O princípio universal, né, é Deus, é a lei dele, não matar, não roubar. O princípio universal é... Você pode ver que a nossa Constituição Federal do nosso país, ela é baseada na lei de Deus, né? Aqui diz assim também, em Romanos, no capítulo 2, no verso 13, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Guardar a lei não salva, tá? Não salva ninguém. Mas quando você guarda a lei, ela tem que ser um resultado da salvação na vida daquele que crê. Eu guardo é porque eu já fui salvo, não para ser salvo. E o meu olhar tem que estar fixado no Mestre, em Cristo Jesus, né? Ele que é o autor da minha fé, né? Romanos 3:31 também diz assim, Paulo, ele faz uma pergunta assim, diz dessa forma assim: anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Anulamos a lei pela fé? Não. Paulo responde, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei e a fé, elas andam de mãos dadas, não é verdade? De mãos dadas. Lá em Provérbios, no capítulo 28, no verso 9, voltando para o Velho Testamento, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Misericórdia, né? É um texto bem pesado, né? Duro, que diz aqui que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a oração será abominável. A lei, ela é importantíssima, porque ela é a expressão do caráter de Deus, né? Lá em 1 João 3:4, lá tem uma perguntinha para mim e para você. O que é pecado? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado, irmãos? Pecado é a transgressão da lei. Deixa eu te perguntar aqui. Quando alguém faz alguma coisa errada aqui em nosso país, ele vai a julgamento, né? Ele vai a julgamento por quê? Porque ele transgrediu a lei do nosso país, né? A lei do nosso país é a nossa Constituição Federal. A Bíblia fala de um julgamento, de um tribunal. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Aí eu pergunto para você, irmãos, qual que vai ser a lei que vai ser usada para o nosso julgamento no tribunal de Deus? A lei moral. A lei dos 10 mandamentos, tá? Ela que é a base do governo de Deus, tanto no céu como aqui na terra. É a lei da liberdade, né? Aqui diz também em 1 João 5, verso 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos.
Tem muitos cristãos aí que diz que é impossível guardar a lei de Deus. Será, irmãos, que é impossível guardar a lei de Deus? Lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Pode olhar depois lá. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardar os mandamentos de Deus é uma característica do povo de Deus. Guardar a lei de Deus, tá bom? Lá em Apocalipse também 12, 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Jesus, né? Os que guardam os mandamentos de Jesus, né? E têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Errei um pouquinho porque eu não estou com a Bíblia na mão, estou soletrando de cabeça o texto. Mas eu quero dizer para você, irmãos, presta bastante atenção. O segredo para guardar a lei de Deus é Jesus Cristo. Não é através de um legalismo, vou guardar porque você salvo guardando. Não. A lei não salva ninguém, tá? Mas quem nos ajuda, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos ajuda a não matar, não roubar, parar de mentir, não cobiçar as coisas alheias, aquele que nos ajuda cada dia mais a honrar o nosso Pai, aquele que nos ajude a não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem, não levantar o nome dele em vão, que nos ajuda a entender que o sábado é o santo dia do Senhor, é unicamente por amor a Jesus Cristo. Ele é que é o centro da adoração do cristianismo. Com Jesus no coração, nós conseguimos, irmãos, guardar todos os mandamentos de Deus. Mas se a gente tropeçar em algum, né, ele fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Todo dia a gente erra, irmãos. Todo dia a gente peca. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. E Jesus Cristo apresenta o seu sangue derramado na cruz do Calvário por cada um de nós em nosso favor. Ele pede perdão e ele aceita o meu sangue, né, diante do Pai. E nós somos assim justificados não porque nós somos bonzinhos, mas pelos méritos de Cristo, unicamente pela justificação, né, pela justiça de Jesus Cristo. Irmãos, guardar a lei de Deus é importantíssimo, porque é a expressão do caráter de Deus. O nosso caráter precisa ser transformado, mudado, para que nós possamos cada dia mais se parecer com Jesus Cristo. E quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais a lei de Deus ela fica embutida dentro do nosso coração, irmãos. Que o Espírito Santo possa nos convencer, irmãos, do pecado, que é a transgressão da lei, do juízo, um julgamento futuro, que é a base do juízo é a lei de Deus. Não é verdade? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus seja louvado. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilha esse vídeo. Abençoa outras pessoas para que elas possam também conhecer esse Jesus Cristo mais de perto. Porque Ele é o centro da adoração do cristianismo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus seja louvado e tudo de bom para vocês. Amém?